Olá, mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus e à espiritualidade superior pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de poder dividir com as pessoas esse estudo. Nós vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, e as perguntas 274 a 290. Que é sobre as relações além túmulo, né? E aí a gente, estudando, lendo e tal, eu estava lembrando que a famosa pergunta, né? Quem nunca? Quem nunca pensou como vai ser o meu desencarne? Eu vou desencarnar dormindo, né? Vou ter essa bênção de desencarnar dormindo. Estou dormindo, meu guia espiritual, ou quem de direito, se aproxima e fala para mim: aí Jaime, vamos romper, né, o cordão que liga o corpo físico ao perispírito, e aí vai se dar o seu retorno à parte espiritual. Vai ser recepcionado por quem de direito e tal, enfim, o melhor dos mundos, né? Mas a gente também pensa, eu posso morrer por acidente, posso sofrer um acidente e desencarnar. E aí, como é que isso vai funcionar? Como é que eu vou aparecer do outro lado? Como é que eu vou reagir a esse acidente? Ao desencarnar através do acidente? Eu vou entender o que está acontecendo? Pode ser também por uma doença, né? Ou fica doente e desencarna. Pode passar um processo longo, né? Essa doença e vindo a desencarnar, ou não tão longo, enfim. Ainda assim, como é que eu vou reagir a isso tudo e como é que eu vou me portar, me comportar quando chegar do outro lado, tendo desencarnado através de um processo de uma doença? Vou ser recepcionado? Quem vai me recepcionar? Como isso, e como isso vai acontecer? Isso é, se eu chegar do outro lado, vai depender do meu merecimento, vai depender do que eu fiz e o que eu estou fazendo nesta encarnação. Pode ser que eu não mereça estar do outro lado, né, após o desencarne, pode ser que eu fique por aqui ainda na Terra, como vários espíritos, né? Isso, para cada um encarnado tem 6 desencarnados. E pode ser que eu não, né, nós não consigamos retornar ao plano espiritual de imediato. Chegando ao plano espiritual, caso seja permitido, como é que eu me comunico? Como é que eu falo? Ou eu falo, ou eu vou me comunicar através da fala, aliás, afinal, a fala é matéria, né? É um uso material, né? Dos espíritos encarnados. As diversas línguas que tem nos diversos países e tal, é usado a palavra, a fala, para que possa se comunicar. É assim que se comunica no mundo espiritual, é assim que se comunica, são assim as relações além túmulo. Ou eu vou me comunicar através do pensamento, ou através de imagens, ou através de tudo isso junto. Como que isso acontece, né? E os outros espíritos que desencarnam, né? Como é que isso se comporta? Como é que ficam os espíritos poderosos? Os caras que retêm, que detêm o poder aqui na Terra durante a sua encarnação ou parte dela. Ou os ricos, os muito ricos, né? Os endinheirados, como é que acontece, como é que são recepcionados, quando é que chegam, ou após o seu desencarne, com quem que eles vão se encontrar, como é que isso vai se suceder no plano espiritual, né? Como aqui na frente, né? Como é que é o desencarne do soldado e do general na mesma batalha?
como serão e como são as relações na erraticidade? Bom, para isso, a gente sabe que a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, nós somos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, nós temos as nossas dificuldades de um planeta de provas e expiações. E a gente tem aquela escala, né? Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes, celestes ou divinos. Então, nós estamos no segundo mundo de baixo para cima, de provas e expiações. Então, nossa evolução espiritual está condizente com esse mundo. E iremos levar isso após o nosso desencarne. E a gente sabe que tem as classificações dos espíritos, né? Que vai depender muito do nosso adiantamento, das qualidades adquiridas, né? Das imperfeições mantidas, enfim. E essa classificação, ela não tem nada de absoluto. Mas vamos lá, são 3 ordens, né? Inferiores, as ordens dos os bons espíritos e os espíritos puros. Então, de uma maneira geral, os inferiores, a terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, tem a intuição de Deus, mas não o compreende. E aí há uma divisão aqui, pode compor 5 classes. Na classe inferior, dos espíritos inferiores, são 5 classes. Também nada de absoluto, né? Então são os impuros, os levianos, os pseudos sábios, os neutros e os perturbadores. Tem lá a segunda ordem, né? Que são os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Pode ser divididos em 4 classes, né? 4 grupos principais: os benévolos, os sábios, os espíritos de sabedoria e os superiores. E tem os espíritos puros. E aí não tem divisão, nenhuma influência da matéria. Classe única, percorrendo todos os graus na escala. Então, aí a gente fica pensando, em qual dessas 3 eu me encaixo? Inferior? Ou será que ainda sou tão inferior? Eu estou encarnado num planeta de provas e expiações, o segundo na ordem, primitivo, provas e expiações. Mas a Terra está em transição para um planeta de regeneração. Mas eu tenho a questão da propensão para o mal, né? A intuição de Deus, acho que eu tenho um pouco mais, né? Nós temos um pouco mais do que a intuição de Deus, a gente compreende um pouco mais do que isso. As ordens, né? Os bons espíritos, será que eu estou enquadrado aqui? De cara a gente descarta os espíritos puros. Não sou espírito puro, né? Provavelmente não somos espíritos puros. Mas eu não me encaixo completamente, pelo menos eu acho, né? E acho que a gente não se encaixa completamente, nem no inferiores, nem nos bons espíritos. A gente tem algumas características de um e de outro, até por esse processo de transição. E isso, como é que isso vai influenciar? Como é que isso vai fazer com que eu chegue no plano espiritual? Por essas características do meu processo evolutivo, da minha escala evolutiva, da onde eu me encontro. Então, vai depender muito, né, da questão do orgulho e da inveja e do egoísmo. Como é que eu lidei? Como é que isso foi tratado por mim durante essa encarnação, né? Muito já foi dito e muito ainda será dito sobre isso. Sobre o orgulho, a inveja, o egoísmo, o mal que isso faz. Nos prende a matéria, nos prende a terra, né?
E, e dependendo dessa quantidade, desse grau de imperfeição, do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade, ao chegar ao plano espiritual, eu posso ter sérias decepções. Se eu fui um espírito poderoso, mas no entanto eu sou um espírito inferior, eu ao chegar ao plano espiritual, eu vou ter sérias decepções. Eu inclusive vou me sentir humilhado, porque aqui eu era um espírito poderoso. E lá eu percebo que eu não sou um espírito poderoso, muito pelo contrário, entendeu? Então a minha relação, a minha recepção, a maneira com que eu vou ser tratado, ou a maneira com que eu vou entender as coisas no plano espiritual, vai ter muito a ver com a minha evolução. Eu estava pensando nessa coisa do apego às coisas materiais. E aí estava pensando no Cristo, como é que viveu 33 anos, um apego zero à matéria, zero à matéria. Não tinha uma pedra para chamar de sua como um travesseiro à noite. Não tinha absolutamente nenhum bem material. E por que ele não tinha nenhum apego ao bem material? Um espírito superior, né, que já transitou por todas as classes, por todas as dificuldades, entende completamente o quão rápido é essa passagem aqui na Terra, o quanto é efêmera essa passagem aqui na Terra, a que importância devemos dar, o que de verdade é importante na nossa passagem aqui na Terra. O apego que se tem, né, é por conta da nossa limitação, da nossa dificuldade, do nosso processo evolutivo. E o Cristo não tinha absolutamente nenhuma dessas dificuldades. Então ele tratou de passar aqui, apesar de toda a sua missão, aquela coisa toda, com o conhecimento, com a evolução que ele tinha, sem necessidade nenhuma da matéria. Sem querer comparar, mas trazendo um pouco mais para alguém contemporâneo, seria o caso do Chico, né? O Chico escreveu 50 milhões, vendeu 50 milhões de livros. Se ele ganhasse um real por livro, ele teria ganho 50 milhões de reais. Então, no entanto, ele doou tudo, deixou tudo, não tinha apego nenhum. A gente sabe que ele desencarnou numa casinha simples, num quarto simples, com uma cama simples, uma cômoda e um armário, mais nada. Não precisava de mais nada. E a gente deve imaginar como é que o Chico foi recepcionado ao chegar no plano espiritual, né? Ele aproveitou, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, com todos os erros que ele mesmo disse que tinha, mas ele aproveitou a sua passagem na Terra. Ele entendeu que isso aqui é um processo evolutivo, né? As oportunidades que nós temos na Terra, não se apegou à matéria, como nós acabamos nos apegando. Cada um tem a sua necessidade. Pelo processo evolutivo do Chico, o Chico não casou, não teve família, enfim, as coisas que a gente já sabe. E a maioria de nós teve família, ou tem família, teve necessidade de manter essa família, e aí você precisa de bens materiais. E há também, pelo nosso processo evolutivo, nós não somos o Chico, o nosso apego à matéria. Mas ainda assim há a possibilidade muito grande da gente evoluir dentro das nossas limitações. Os espíritos, ele fala dos espíritos superiores, eles quando ao desencarnar, eles vão a qualquer lugar, né? Eles conseguem transitar em qualquer lugar. Já os inferiores, não, né? Os espíritos superiores, eles são vistos quando eles querem, quando eles necessitam de serem vistos. E já os inferiores também não, eles não conseguem se esconder. E os bons vão a qualquer parte para poder influenciar e ajudar os espíritos ainda no processo evolutivo. Normalmente os espíritos inferiores se comprazem com
o desencarne de alguém que não evoluiu, né? E, se possível, eles vão continuar induzindo esses espíritos ao mal. Por conta do seu recalque, por conta de também ter falido, por conta de não ter conseguido é, evoluir e aproveitar a oportunidade de encarnados, né, aqui na Terra ou em outro planeta. Ele quer que outros espíritos tenham a mesma experiência, a mesma dificuldade que eles, né? Nas suas relações além-túmulo. Não se esquecer que a gente está conversando sobre relações além-túmulo, como é que os espíritos se comportam após o desencarne. Aqui tem a pergunta 282, e aí eu vou pedir licença para que eu possa ler, né? Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Quer dizer, os espíritos eles se comunicam por pensamento. No entanto, até para isso, por isso ele entende todas as línguas, né? Pois as línguas são expressões do pensamento. Pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. A língua é a expressão do pensamento. É como eu verbalizo um pensamento. E aí, se eu sou brasileiro, eu falo português, se eu sou americano, eu falo inglês, e assim sucessivamente. Ao desencarnar, o espírito não vai. Como é que eu vou entender um americano se eu não falo inglês, ou se eu não falo japonês? Se for o caso de me relacionar. Isso não vai acontecer, porque a transmissão é feita por pensamento. Óbvio que isso vai precisar que eu esteja num processo minimamente evoluído. Se eu estiver muito apegado às coisas da matéria, às coisas da terra, eu vou ter dificuldade. Por isso, num primeiro momento, eu posso até ter necessidade de usar a fala, e isso vai ser permitido, né? Até que eu possa me adaptar, o espírito possa se adaptar e a entender e aprender a se comunicar através do pensamento. Os espíritos não conseguem esconder os pensamentos, né? Ou melhor, os espíritos conseguem esconder os pensamentos, eles podem ocultar-se um dos outros, vai depender do grau evolutivo, né? Os superiores podem se esconder, não sei se esconder, se ocultar, se houver necessidade, se isso for importante, se isso for interessante. Sendo um espírito superior, ele nunca usa os recursos que tem, a sua evolução, para humilhar ou envergonhar alguém, ou para se mostrar superior a ninguém. Ele usa os seus recursos sempre no sentido de ajudar. Então, pode ser que seja importante ele se ocultar. Tanto pensamento, se isso não for útil, se isso não for beneficiar um espírito inferior. Aqui tem uma pergunta também 284, que eu também vou me permitir a ler, que é: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades, a resposta dos espíritos, suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como foi o corpo entre os homens. Quer dizer, os espíritos se distinguem uns dos outros através do perispírito, que é a representação do corpo físico. Por ter convivido na Terra, os espíritos se reconhecem.
vendo a vida passada, consegue o espírito ler a vida como se fosse um livro. Por isso consegue se reconhecer de uma maneira geral, né? Assim como a gente não consegue ocultar o nosso pensamento, os espíritos, os outros espíritos vão nos identificar, vão ler. O que dizem é que chegando no mundo espiritual, lá no nosso lar, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar, ou para algo semelhante ao nosso lar, não tem como omitir pensamento. As pessoas conseguem ler os pensamentos uns dos outros, enfim. Por isso a sinceridade, não tem como não ser sincero, não tem como não ser honesto. E também é possível que se veja ou que se saiba a existência passada, também isso for permitido. Sempre vai depender do grau evolutivo, do nosso processo evolutivo, da nossa condição de espírito, aonde nós nos encontramos como espíritos, para que a gente possa ter acesso a essas ferramentas, né? A essas condições, a essa maneira de se comunicar no além-túmulo, através do pensamento, através da imagem, também é uma possibilidade. Como é que a gente vai conviver com as outras pessoas, com os outros espíritos desencarnados? A pergunta 286. Deixando os despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Eu desencarno, já saio encontrando meus amigos, meus parentes, minha mãe, meu pai, enfim, aqueles entes queridos, aquelas pessoas que eu gosto. E aí os espíritos respondem: imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio, como já dissemos. É-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e alige o véu material. Quer dizer, na maioria dos casos não se vê imediatamente parentes e amigos depois do desencarne. É necessário um tempo para o espírito entender o que aconteceu, como as coisas são sem o corpo material. É bastante compreensível, né? A gente imaginar como isso acontece. Não deve ser logo após o desencarne, mesmo com merecimento, ter total lucidez. Deve haver alguma confusão. Eu tinha um corpo físico e não tenho mais. Eu soltei várias amarras, mas eu provavelmente não saberei ainda como lidar com isso, pelo meu processo todo. E mesmo o espírito evoluído, ele deve ter uma certa dificuldade logo após o desencarne. Eu imagino que seja normal isso. E conforme o merecimento ou conforme a necessidade, nós vamos rever os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles entes queridos, já que há muito tempo que a gente não vê e tal. Mas vai depender do merecimento e da necessidade que esses reencontros têm. Na pergunta 287, ele pergunta como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos. Aí ele fala: a dos justos como bem amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Achei meio forte, mas enfim. Quer dizer, ao retornar, os espíritos terão acolhidas diferentes, né? Os que conseguiram evoluir, né, aumentando a sua compreensão da limitação que nós temos da matéria, com a matéria, combatendo o egoísmo, o orgulho, etc., certamente terá à sua espera amigos queridos, amorosos, enfim, no seu retorno. Porém, se não conseguirmos vencer as nossas más tendências, cedendo aos prazeres exagerados da matéria, provavelmente teremos dificuldades no nosso retorno. Será bem confuso e assustador.
Os espíritos inferiores, eles ficam satisfeitos quando percebem a chegada de um espírito que também fracassou na sua missão aqui na Terra, né? A tendência para as paixões, o orgulho, a vaidade e as benesses passageiras da matéria. Então, o espírito inferior, quando ele percebe que um outro espírito também faliu, até porque ele é um espírito inferior e até por conta das suas dificuldades, né, de aceitação ainda, todos nós vamos evoluir, sabemos disso. Isso é tudo transitório, mas naquele momento ele acha legal de que tenha alguém que vacilou e que faliu como ele. Os nossos parentes, os nossos queridos, eles ficam felizes quando podem nos recepcionar no nosso retorno ao plano espiritual. Isso é possível quando conseguimos vencer as nossas más tendências, né, aprendendo com os nossos erros e os nossos acertos. Quando a tentação sai vencedora, infelizmente, esses nossos entes queridos, esses nossos amigos, não têm como nos recepcionar. Provavelmente nos receberão aqueles que se assemelham com a gente, né? Então, assim, os nossos queridos, eles terão um prazer enorme em nos receber, caso nós possamos ser recebidos por eles. Se não, seremos recebidos pelos nossos iguais. E por último, a pergunta 290, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conservar-se juntos, ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre. Senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, até uma punição, né? Quer dizer, após o desencarne, os espíritos podem se reunir com os amigos e parentes e ver se encontrar-se de vez em quando. Vai depender, como sempre, do nosso processo evolutivo. Eu posso encontrar um ente querido que desencarnou e tal, mas se nós não tivermos no mesmo grau evolutivo, a gente pode se encontrar, mas a gente não vai caminhar junto. É necessário que nós estejamos no mesmo patamar. Bom, é isso, né? A conversa sobre as relações além-túmulo. É bem interessante, bem complexa e bem difusa, né? Como é que os espíritos se relacionam após o desencarne, como é que eles se relacionam na erraticidade. Espero ter despertado o interesse para que a gente, né, outras pessoas, para que vocês possam ter interesse em pesquisar e saber um pouco mais sobre isso. Mais uma vez, agradeço a oportunidade do estudo, né? Agradeço poder aprender um pouco mais. A gente vai estudar e vai ter muito que estudar, vai desencarnar tendo que estudar, enfim. E agradeço mais uma vez essa cabana querida e torcendo para que isso acabe o mais rápido possível, com paciência e resignação, para que a gente possa retornar a frequentar presencialmente a cabana. Valeu, obrigado.